Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se preparem porque hoje você vai descobrir a verdade do que a imprensa te esconde. Prepare-se aí porque o que eu vou revelar aqui vai abalar o cenário político do Brasil. A situação é ainda mais grave do que imaginávamos. A cada dia que passa fica mais claro para mim como esse desgoverno está manobrando de forma suja para manter o controle. Eu vou revelar aqui para vocês o que aconteceu. Eles parecem que não se importam de fato com o Brasil, né? O que se importa de verdade é se manter no poder, custe o que custar. E não para por aí não, gente. Boulos, o oportunista, teve a audácia de chamar a Venezuela de ditadura, mas adivinha quem é que está ao lado do MST em parcerias com Maduro? Isso mesmo, então eles jogam dos dois lados para confundir o eleitorado. E Lula, hein? Um dos poucos países que não faz pressão sobre o ditador, continua com aquele discurso vazio sobre democracia. Mas essa historinha não cola mais, gente. Enquanto isso, a mídia continua e a imprensa fazendo jogo sujo, entregando assuntos tendenciosos, distorcendo os fatos para confundir e enfraquecer ainda mais a direita. Mas aqui no nosso canal nós não vamos permitir isso, não podemos deixar que a direita se divida, que a confusão tome conta, precisamos estar no controle, precisamos estar atentos, unidos. Apenas um vacilo é o suficiente para a esquerda voltar a se fortalecer, gente. Então, precisamos aí retomar o nosso foco, porque nós temos esperança de recuperar o Brasil e deixar o Brasil cada vez mais forte. E as pesquisas, hein? Vou mostrar para vocês aqui algo impressionante que saiu nas últimas pesquisas sobre as eleições de São Paulo. Alguns jornais revelam aqui que os eleitores de Bolsonaro estão divididos entre Marçal e Nunes, mas eu vou trazer aqui uma reflexão importante e fatos que comprovam uma distorção da mídia em relação à pesquisa, tá? E tem mais, gente, tem mais aqui informação. O caso de Nunes está se complicando com uma possível caça no horizonte. Vamos falar aí a respeito da possibilidade de cassação de Nunes, que a imprensa está trazendo. Será que uma cassação do Nunes nesse momento seria uma estratégia, de repente, da direita para prestar o apoio que talvez o Bolsonaro ainda não deu ao Marçal nessas eleições? Então a gente vai trazer aqui para vocês o que está acontecendo nos bastidores e tem mais uma bomba, gente. Além de tudo isso, vamos falar também do Alexandre de Moraes, esse ministro. Ele tá aí, segundo aqui alguns assessores e pessoas próximas, diz que ele está bem receoso com o retorno do X, porque o Elon Musk já entregou toda a documentação que ele exigiu e solicitou a reativação do X no Brasil. Então parece que o STF está tremendo na base, com medo de perder o controle. Então, gente, esse momento é de alerta máxima. Vamos ficar atentos, tá? Se você quer saber toda a verdade, inclusive sobre a cassação de Nunes, sobre o crescimento de Marçal, das pesquisas, o medo de Moraes, o retorno do X e tudo que acontece no cenário político nacional e internacional, continue nos acompanhando, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, compartilhe o vídeo, gente, não vamos permitir que a direita se confunda. Eu vejo muitos canais de direita aqui dentro do YouTube, inclusive, confundindo o próprio público, e isso é terrível, porque em busca, às vezes, de monetização, de ganhar dinheiro, a pessoa não traz a verdade, cai em jogo sujo de imprensa, a pessoa não é analítico, então tem que tomar muito cuidado com quem vocês estão aí se apoiando para saber a verdade ou estão assistindo, tá? Muito cuidado, que tem muita manipulação envolvida e até canais que dizem que são de direita e, na verdade, vieram aí para confundir o público. Então a gente até duvida, é de direita mesmo? Então tem que tomar muito cuidado, gente. Bom, recado foi dado, bora lá para as notícias, bora lá trazer as informações aqui importantes para vocês. Já começa aqui, vamos trazer o jogo sujo da imprensa, já mostrando aqui para vocês, tá? Começando aí com a Datafolha. Datafolha trouxe aqui dizendo que Nunes segue à frente de Boulos e Marçal no segundo turno e o Boulos derrota Marçal, tá? A pesquisa foi realizada presencialmente com 1.610 pessoas para 16 anos ou mais em São Paulo entre os dias 24 e 26 de setembro. Margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e registro na Justiça Eleitoral sobre o protocolo. Então colocaram aqui o protocolo, saiu no portal G1, saiu aqui na Folha como vocês viram, mas olha como é interessante. Esse daqui foi do G1, aí a gente vai aqui para outra notícia
também que essa daqui foi da Datafolha. Datafolha cresce parcela de eleitores que associam Bolsonaro a Nunes e não a Marçal. Então eles vieram trazendo, mas olha como é contraditório, né, quando a gente vai analisar. Saiu aqui também no Exame, sobre Marçal, que ele tem 26,9%, Boulos 24,1% e Nunes 23,6%. A UOL também trouxe que o Marçal disparou nas pesquisas após aí todas essas polêmicas e essa perseguição clara que a gente vê nos últimos debates. Toda essa manipulação, toda essa perseguição. Então isso fez com que ele aumentasse o percentual de intenção de votos, tanto que a Exame também trouxe aqui a matéria falando como vocês estão vendo na tela. Então a pergunta que fica né, que contradição é essa absurda se as pesquisas estão sendo realizadas dentro do mesmo município e um jornal traz uma coisa, outro traz outra, tipo, vocês percebem, e a diferença é exorbitante, porque se o percentual fosse de 1%, 2% ali, ocorre uma variação, você ainda fica, mas olha a diferença. Então a gente percebe o quanto a imprensa, gente, pode manipular aí as informações, né? E a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Aqui eu li em vários jornais, e jornais grandes, como vocês viram aí, Exame, né? O UOL, a própria UOL mudou bastante as matérias nos últimos dias, nas últimas semanas, viu? Agora eles estão entregando assim muita informação, eu percebi, expondo o governo e na primeira página, coisa que antes ficava lá no final, ninguém nem via, nem dava muita atenção a temas que eram importantes e agora parece que teve uma mudança de comportamento aí. Não sei se vocês repararam isso, e isso pode ser bom para a gente, né, a ala conservadora, porque a gente vê aí o governo perdendo uma certa influência e mostrando a verdade, ninguém é enganado, ninguém fica escravo aí do sistema. E a gente percebe que a disparada do Marçal nas pesquisas estão para quem quiser ver, e a gente percebe muito pelos comentários também. A gente fez pesquisa aqui no canal também, claro que tem uma grande parcela aí que vai apoiar Nunes por causa do apoio do Bolsonaro e estão confiando no líder. Olha, tem gente que fala assim, eu tô com o Bolsonaro até o fim, Bolsonaro falou que é para votar e apoiar o Nunes, ele sabe o que ele tá fazendo, então vamos nessa, né? Outros já falam que não, que vai com o Marçal e tal, então assim, não, a ala conservadora, gente, existem pessoas com todos os tipos de opiniões possíveis, assim como qualquer outra ala. Então é normal as pessoas terem ali o seu candidato e decidir por motivos diversos votar neles. O importante a gente precisa centralizar aí a estratégia e entender o que está acontecendo. Principalmente esse primeiro turno vai ser aí um divisor de águas para a gente entender claramente como que tá indo a mentalidade da ala conservadora. Mas, mantendo aí, igual vocês viram, né? Marçal ou Nunes estão, mesmo que o Nunes não é do partido Bolsonaro, enfim, que seja, né? Ele não é de direita, enfim, que seja. Mas se eles estão com alguma aliança, é importante a gente entender. Se vem para fortalecer, se vem para somar, tudo bem. Né? O que não pode é vir para prejudicar, então temos que analisar e temos que confiar aí nas lideranças, né? E porque ele sabe o que ocorre de verdade por trás dos bastidores. E o Marçal, ele veio aí com um crescimento muito forte e a gente percebe claramente a manipulação dentro de mídia, tentando prejudicar, tentando derrubar. E eu acho que assim, não precisa derrubar ninguém para poder falar assim, eu preciso... tá crescendo alguém da ala conservadora. Não, precisamos derrubar ele, porque senão o outro não vence. Eu acho que não. Acho que o importante é a gente entender os objetivos. Eu queria saber aí de vocês, qual que é a opinião de vocês em relação a isso, tá? Um outro ponto aqui também, além da disparada do Marçal e que tem jornais que estão distorcendo e trazendo o contrário, como vocês viram, tem jornal aqui, igual eu mostrei pra vocês, que tá falando que o Boulos ganha. Então, assim, eu acho bem difícil, falando a real para vocês, tá? Eu acho bem difícil o Boulos ganhar, mas tudo pode acontecer, né? E aí aqui também uma outra informação agora, vamos falar a respeito da cassação de Nunes, que é algo que está repercutindo bastante e eu quero compartilhar com vocês.
Olha só, mostrar aqui para vocês a tela, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Câmara de São Paulo rejeitou o pedido de cassação de Nunes, tá? O processo de rejeição foi por 5 votos a 2, como mostra aqui a matéria. Então eu vou trazer aqui, saiu no Diário do Poder, que a Câmara Municipal de São Paulo rejeitou aí o pedido de abertura do processo de impeachment contra o prefeito Ricardo Nunes. O pedido contra Nunes, que tenta a reeleição, foi apresentado pela vereadora Elaine Mineiro, do PSOL, que é do PT, mesmo partido do Boulos, adversária aí do prefeito nas eleições desse ano, e a comissão especial criada para analisar o pedido rejeitou a denúncia por 5 votos. Votaram contra o processo os vereadores Ricardo Teixeira, do União Brasil, Sidney Cruz, do MDB, Atílio Francisco, do Republicanos, Isaac Félix, do PL, e eles seguiram o parecer do vereador Coronel Salles, do PSD. Foram favoráveis os vereadores Alessandro Guedes, que é do PT, e a Silvia, da bancada feminista, que é do PSOL. Então, o presidente da Câmara Municipal, o vereador Milton Leite, viu motivação eleitoreira na representação. Abre aspas, lamento que a Câmara, instituição tão séria que é, seja usada como manobra eleitoreira e antidemocrática às vésperas de uma eleição. Fecha aspas. Então, acabou aí com a ala petista, porque fica abrindo esse tipo de pedido, sobrecarregando a Câmara nesse momento, e tá bem claro que é questão aí eleitoreira, né? Como disse aqui a matéria. Então, essa decisão da Câmara de São Paulo de rejeitar o pedido de cassação do prefeito do Ricardo Nunes levanta aí uma série de questões importantes sobre a política local e também a forma como o poder é exercido, né, gente? Para alguns, a decisão pode favorecer uma vitória política, inclusive para Nunes, garantindo aí a sua permanência no cargo em meio a controvérsias e investigações. No entanto, essa coleta realmente ela revela sobre a governabilidade, a transparência aí do município, né? Primeiro, é essencial considerar que, independente aí da decisão, ficou claro aqui o questionamento sobre a relação entre os poderes executivo e legislativo de São Paulo, o apoio político que Nunes tem dentro da Câmara, né, que pode indicar também um alinhamento de interesses, claro, mas a gente vê que muitos se aproveitam do momento ali da eleição, do fim da eleição, para tentar tirar o adversário. Então, a esquerda perdeu feio nessa, porque não aceitaram tal pedido de cassação e Nunes permanece na corrida eleitoral, tudo bem? Um outro ponto também aqui agora para trazer para vocês, gente, é a respeito aí da entrega dos documentos ao STF. Vou mostrar aqui para vocês rapidinho, mas o X entregou os documentos ao STF e pediu a Moraes já o desbloqueio da plataforma. Então o X cumpriu todas as decisões que o ministro Alexandre de Moraes colocou, né, para poder retornar a plataforma do X no Brasil. O ministro vai decidir, então, provavelmente agora, se vai voltar ao ar ou não. A rede social X se pronunciou nas redes sociais, nos canais oficiais dela, dizendo que todos os documentos exigidos pelo ministro foram entregues e já pediu o desbloqueio imediato da plataforma. Com as informações em mãos, agora, o Moraes irá decidir se determina o restabelecimento da plataforma e outros elementos que embasavam o bloqueio já foram superados, como pagamento de multa, suspensão de perfis que tinham ordens judiciais de banimento, representante legal, advogados, né? Então, os advogados do X afirmaram que a petição oferece um integral cumprimento das determinações e não há motivo mais para o X continuar suspenso, gente. E posto em vista, né, tendo em vista o integral cumprimento das determinações estabelecidas pelo Moraes, o X requer aí a autorização do restabelecimento da plataforma para acesso dos usuários em território nacional. E isso daí, o X, ele retornando, gente, a pressão vai ser muito grande em cima de Moraes, em cima do governo, porque o X, ele é uma plataforma usada e reconhecida por muitos como a total liberdade de expressão, que é tudo que o governo e o STF, né, parecem não gostar muito. Então, a gente está acompanhando, segundo aqui a apuração do jornal, procurados, né, pelo jornal aqui para poder dar entrevista e falar um pouquinho, disseram que realmente a STF está bem tenso em relação a isso. Agora a pergunta que fica: será que Moraes vai inventar mais documentação ou vai
enrolar um pouquinho com o processo para dizer que ainda não analisou os documentos e precisa de tempo para analisar com calma, para dar tempo deles criarem algumas leis, né, junto ali, leis não, mas interpretações sobre discurso de ódio, enfim, que já está em tramitação, inclusive, no STF, para poder depois retornar o X, ou o X vai retornar e vamos ver aí essa bomba estourar. Qual que é a sua opinião? Então é isso, gente, que eu queria trazer para vocês, espero que vocês tenham gostado. Obrigada pelo carinho, compartilhe ao máximo. Não se engane aí a respeito, né, dessa... da mídia, tomem muito cuidado para vocês não se confundirem. E só para vocês entenderem aí o jogo sujo, né, que eu falei em relação ao Boulos, porque aqui, ó, o Boulos, ele chama aqui o governo de Maduro na Venezuela de ditadura. É uma mudança de posição do Boulos em comparação a 2018, quando ele era candidato à presidência. Então, candidato a PSOL em São Paulo, Guilherme Boulos, pela CBN Globo, como vocês estão vendo aqui, chamou o governo de Nicolás Maduro de ditadura. A declaração foi feita nessa quinta-feira durante uma entrevista da Globo e foi a primeira vez que Boulos usou o termo para definir o regime do país vizinho. E é interessante porque, olha só o que saiu na Veja, né? A parceria do MST com o ditador venezuelano na fronteira do Brasil. Nicolás Maduro, inclusive, convidou sem terra brasileiros para desenvolver projeto na divisa com Roraima. Então, é no mínimo contraditório. Vamos tomar aí muita atenção em relação a esse discurso, né? Essas narrativas que a esquerda vem, porque falar é uma coisa e as atitudes mostram a real intenção. Então, fiquemos atentos. Obrigada, um beijo, até logo.